Deus é bom. Segundo dia do nosso seminário de inverno. Qual o tema? Ixi, rapaz. Vou dar outra chance para você, que eu vi que você estava se ajeitando aí. Aí, tá vendo? Tá a ver? Então, qual o tema do seminário de inverno? Eita glória. Domingo, eu ia falar ontem. Domingo você aprendeu a respeito do poder de Deus na graça salvadora, não foi? Você entendeu que graça é algo que te liberta, graça aponta para a redenção, lei aponta para onde? A lei aponta para a condenação, e a graça aponta para a redenção. Amém, amados? A lei ela foi estabelecida para que as pessoas soubessem o que era certo e o que era errado. E a graça foi estabelecida para salvar a humanidade, para salvar todos nós. Por isso que a graça aponta para a redenção. Então, você aprendeu sobre isso. Se você veio no culto, como eu costumo dizer, não ficou aí comendo pipoca distraído, você aprendeu um pouco sobre lei e graça. Amém? Ô, glória. Quantos aqui vão comer um porquinho, um bacon? Eita, glória. Senti os irmãos até glorificando com força ali agora. Eita, glória. Como é que vai falar para o português que não pode comer bifana, rapaz? Como negócio é esse? Estás a brincar, né? Então, e hoje a gente vai entender o poder de Deus no aspecto de quê? Da nossa nova natureza, da redenção e transformação do ser humano. Amém? E a gente vai começar lá em Salmos 8, versículo 4, só que antes da gente chegar lá, eu quero falar um pouco a respeito da criação de Deus, está em Gênesis 1, 26, Deus cria o homem, depois disso, no Gênesis 3, o homem perde a autoridade, porque ele entrega a autoridade dele para quem? Então, que Deus quando criou o homem, ele criou o homem com autoridade e domínio, com governo, e ele criou o homem ligado com Deus em espírito, amém, amados? O homem foi criado um ser eterno, ele é desfrutar da eternidade, e aí ele foi criado também em ligação com Deus, no mesmo espírito. E aí quando o homem peca, ele não só passa autoridade para o diabo, porque a Bíblia fala que aquele a quem você obedece, esse se torna o seu... Eita, agora vocês estão tudo estudando, rapaz. Graças a Deus. Olha para o seu irmão e diz assim, ó, graças a Deus que você sabe. Isso aí, você não vai cair em armadilha. E aí quando o homem pecou, miséria, morte e destruição entrou na humanidade. E aí, a partir do momento que ele se desliga com Deus, acontece a morte espiritual. Os alunos da escola bíblica do Rema aí. Está acesa sua lanterna. Ô, glória. Pastor, avisa tudo aqui. Aqui é o olho que tudo vê aqui. Vamos embora. Então, Deus, quando ele cria o homem conectado. E aí, quando o homem peca, que ele obedece o diabo se tornou o senhor dele, e a partir desse momento houve uma desligação com Deus e uma ligação com o diabo. Amém, amados? Porque quando a ligação era com Deus, o que Deus é? Eterno. Então, a eternidade era toda hora irrigada no homem. O homem tinha ligação e recebia da ligação que ele tinha com Deus a eternidade. E aí, a partir do momento que Deus deixa de ser o Deus de Adão ou da humanidade, o que aconteceu? O diabo se tornou o senhor de Adão, e aí entrou miséria, morte e destruição, trazendo com isso o desligamento entre o homem e Deus, que dava a eternidade para ele, e o homem tem a primeira morte, que é a morte espiritual, e aí automaticamente ele morre espiritualmente, e o corpo dele se tornou mortal, e ele experimentou depois a segunda morte, que é a morte o quê? Natural. Morte espiritual, a primeira morte, segunda morte, morte natural. E a partir daí, Deus começou a trabalhar com alianças com o homem, para que o homem fosse justificado por crer em Deus. E aí, depois dessa morte que o homem morreu, naturalmente, ele tem 2 lugares para ir. E aí os 2 lugares são ou vida eterna ou tormento eterno. A morte não é o fim, é apenas um momento onde você espera um outro período da vida. Amém, amados?
é um desligamento entre o corpo e o espírito. A morte, a partir da segunda morte, a pessoa vai ou para o inferno ou para o céu, porque ela vai viver a eternidade em algum lugar. Amém? E aí a gente conhece os 3 tipos de morte: morte espiritual, morte natural e a segunda morte, que é a morte eterna. Amém? Para você não desfrutar da segunda morte, como é que você vai fazer? Isso aí. Através de Jesus Cristo você tem acesso à vida eterna e você não passa pela segunda morte. Amém. Glória a Deus. Você vai viver a eternidade em vida com o Senhor. E a Bíblia fala que ainda que você morra, você vai viver. Amém? Amém? E aí Salmos 8, versículo 4 diz assim: que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Salmo 115, versículo 16 diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos... Lucas 4, versículo 15, versículo 5. Lucas 4, 5 diz: e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Então você vê que o diabo está dizendo: eu posso te entregar todos os reinos, tudo que existe na terra eu posso te entregar, se você me adorar. Por que ele pode dizer isso? Porque ele respondeu aqui: porque a mim me foi entregue. A mim me foi entregue. Quem entregou? Adão. Quando Adão desfrutou da morte espiritual, obedecendo ao diabo. Tudo que era de Adão, ele passou o domínio para o diabo. Ele se tornou o quê? Escravo do pecado. Aí toda a humanidade, vinda depois de Adão, já nasce no pecado. Amém, amados? Amém. Oh, glória a Deus. Diga assim: glória a Deus que eu fui salvo. Glória a Deus que eu fui salvo. Não porque a humanidade nasce no pecado. Amém? Que? Não gostou disso, não? Romanos 6, 16. Rapaz, esse povo aqui é engraçado. Nelves. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Vocês não sabem disso? Romanos está dizendo aqui, Paulo: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Dá um glória a Deus bem forte aí, ó. Eita, que eu não sou mais servo do pecado, eu sou servo da justiça. Por isso que Deus toma conta de você, viu? Se tiver alguém querendo aprontar, Deus revela. Oh, glória. Para quê? Para você não cair no abismo. Deus cuida da gente de todas as formas. Diga: graças a Deus pelo meu irmão. Então, talvez ele seja profeta, talvez ele receba uma inspiração, talvez ele receba uma instrução, e ele possa tirar a gente de alguma forma. Quando a gente estava em erro, ele vai lá e nos resgata, porque existe um dom poderoso chamado amor de Deus, que é derramado em nosso coração através do Espírito Santo, e isso é o que nos move e nos faz resgatar o perdido. Amém? Ou até a ovelha perdida. Amém, amados? Ô, glória. Que eu falei aqui na outra pregação, que o pastor não vai atrás de um monte de ovelha por aí não, para fazer ovelha não. Ele vai atrás da ovelha dele que se perdeu. Amém? Quem que reproduz ovelha? Eita, glória. Quem é ovelha aqui? Eita, dá um bé então, quero ver. Eita, glória. Então, vamos falar um pouco sobre a criação. Como nós fomos criados? Fomos criados em 3 dimensões. 1 Tessalonicenses 5, 23. Se você fez escola bíblica, se você fez o rema, quando você aprende sobre a realidade da nova criação, você decora esse versículo aqui. Eu decorei ele já não sei nem quantos anos já atrás, e nunca mais saiu do meu coração.
E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 4,16 diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então você está vendo nessas duas passagens que nós temos 3 em 1, compondo o homem, amém? Eu ia usar outra palavra, mas 3 formas juntas em uma natureza só. Então, espírito, alma e corpo, amém? O espírito, o que é o espírito? É o contato com o mundo espiritual. A alma é o quê? É o contato com o mundo intelectual. E o corpo? Contato com o mundo físico. O povo se belisca, o povo faz assim. Então, a gente sabe que cada parte do ser humano, quando Deus fez ele, ela foi feita para tocar em um aspecto daquilo que existia. O espírito para falar com o espiritual, a alma para falar com o intelecto, sentimentos, para lidar com o interior do homem, amém, amados? Amém. E o corpo para lidar com o exterior. Então você tem conexão em todas as áreas onde o homem pode tocar. Quando você vai orar ao Senhor, e você está orando ligado em espírito, o seu espírito está se comunicando com o Espírito de Deus. Você está falando mistérios com Deus através da sua oração em espírito. Amém? Amém. E aí, o seu psique, que a sua alma tem, uma composição, que ela tem sentimento, intelecto, todas essas áreas juntas em um só, transforma você, o seu caráter, ele é moldado com algo que é ruim ou bom da sua criação, ou depois que você se converte, com o caráter de Cristo. Amém, amados? Amém. Porque aí a gente é transformado através de receber a palavra, e através de receber a palavra, a gente começa a pensar de maneira diferente, o nosso intelecto ele começa a trabalhar de forma diferente, porque a gente estabelece bases dentro de nós que vão nos levar a tomar decisões acertadas de acordo com os princípios compostos na palavra. Amém? Amém? João 4, versículo 24 diz assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Na Bíblia Scofield diz assim: sendo o homem Espírito, é capaz de ter conhecimento de Deus e comunhão com Ele. Sendo alma, tem conhecimento de si próprio. Sendo corpo, tem por meio dos sentidos conhecimento do mundo. É uma boa definição, não é? Amém. Se você quiser, eu posso te passar isso depois. Isso é uma boa forma de você explicar a natureza tríplice do homem para quem quiser que seja essa pessoa. E tem essa definição que o Scofield fez. O Espírito. Vamos falar um pouco sobre Espírito. No Espírito, o Espírito, é nele que nós recebemos o quê? A vida eterna. João 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica a carne. É o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Amém, amados? As palavras que Jesus dizia eram palavras que vinham em contato, de encontro com o nosso espírito. Porque aquilo que saía da boca de Jesus tinha um propósito de restabelecer a comunhão espiritual entre o homem e Deus. Por isso que quando alguém está pregando, a unção vem sobre essa pessoa, ela vem e sai uma palavra dessa pessoa, e você não sabe porquê, mas você sabe que existe algo diferente no ar, que aquela palavra ela vem de encontro ao nosso coração e causa uma transformação. Amém. Porque o Espírito, a palavra, ela é Espírito e vida. Jesus explicou isso em João 6. Amém, amados? Então, o que a palavra é? Então, se ela é Espírito, ela vai de encontro com o seu Espírito. E ela é vida, ela vai gerar uma transformação no seu Espírito. Com o Espírito nós comunicamos com Deus. Provérbios 20 e 27. O Espírito do homem é o quê? É a lâmpada do Senhor. Hoje está... O irmão ali está na luta, né, irmão? Na luta da fé.
O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do... Então, o seu espírito é aquilo que sonda, faz a conexão, faz a leitura do seu corpo, e aí o Espírito de Deus recebe a comunicação do seu espírito a respeito daquilo que está dentro de você. Aí quando você está orando, o que acontece? Existe a conexão para existir uma comunicação. Então a gente comunica com Deus através do nosso espírito. Amém, amados? Amém. Romanos 7, 22. Romanos 7, 22 diz assim: porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então, Paulo está falando o que aqui? O meu espírito, ele quer fazer tudo o que a palavra diz, só que o meu corpo, ele quer combater isso. Por isso que a gente tem, se não tiver o domínio próprio, a preguiça, não é? A má vontade, porque a carne, ela quer combater aquilo que vai produzir fruto divino na sua vida. E aí você tem que lutar e dominar e fazer essa carne ser subjugada. Amém, amados? Amém. Tem alguém com a lança atrás das costas aqui? Chicote estralando no lombo? Tem? Alguém levando pedrada, alguma coisa assim? Ele lá tinha, Paulo. E aí Paulo falava assim, ó, não. Eu não vou dizer a minha carne, eu não vou deixar a minha carne me limitar de fazer o propósito que eu tenho para fazer, para cumprir em Deus. E aí, por isso que ele falava, as pessoas diziam para ele, Paulo, não vai lá não, rapaz, você é doido, você acabou de quase morrer lá. Paulo falava, não, eu vou lá, porque eu tenho um propósito lá. Eu vou lá levar a palavra. Amém, amados? Por isso que a gente tem que olhar para os nossos heróis da Bíblia, as pessoas que são realmente exemplo, e a gente olhar para eles e falar, rapaz, eu acho que eu posso me entregar mais ao Senhor e fazer mais daquilo que Ele tem para a minha vida, no propósito que Ele tem para mim. Porque, irmãos, só quem limita Deus é você. Eu lembro que eu li num livro, não lembro qual livro foi, que existia um homem, acho que foi William Branham, que o poder de Deus vinha tão forte sobre aquele homem, que ele orava por pessoas e pessoas. Autocarros chegavam, ele ia orando, ao ponto de ele chegar num desgaste físico, onde ele sentava-se na escada, as pessoas seguravam a mão dele e colocavam a mão dele em cima das outras pessoas para serem curadas. E aí um pastor veio e falou para ele, William, você precisa se cuidar. Ele, não, mas eu tenho algo de Deus para fazer. Ele falou, sim, mas se você não se cuidar, você vai morrer, porque Deus, ele é ilimitado. Amém, amados? Se você já pregando alguma vez, ou você foi orar em alguma casa, orar por alguém, que você começou a fluir, se manifestar com os dons do Espírito, você vê que depois, quando aquilo acaba, você está esgotado fisicamente. Você fica, meu Deus, parece que você foi atropelado pelo caminhão. Amém? Tá igual aqueles iPhone 7, precisando do carregador para botar na bateria. Tem gente com iPhone 7 aqui. Mas, então, sabe o exemplo, viu? Glória a Deus. Sabe como é. E aí, amados, Deus, ele é ilimitado e o poder dele é ilimitado. A grande questão é, qual tipo de veículo está transitando com o poder de Deus? Eu lembro também de um homem, no livro, acho que é dos Generais de Deus, teve um homem que ele não se cuidava fisicamente. Eu já até preguei e falei sobre isso. Ele não se cuidava fisicamente. Esse homem, ele fazia milagres extraordinários. Aí, um dia, aquele homem se viu fraco fisicamente, doente, não podia progredir no chamado que ele tinha em Deus. E ele falou, Deus me deu uma mensagem e um cavalo, e eu matei o cavalo. E aquele homem morreu bem novo. Fazia coisas extraordinárias, porque não se cuidava fisicamente. Amém, amados? Amém. Então a gente precisa entender que o poder de Deus, ele vai estar com você. Agora, depende se você vai se equipar com um carrinho, uma bicicleta, ou com uma picape, ou com um caminhão, ou com um trem de vagões, um trem de carga,
ou com avião, seja lá o que for. Deus, ele está pronto para encher o seu veículo. Amém, amados? E aí a gente, se colocando na posição, colocando o coração alinhado, a gente vai ver a palavra de Deus frutificando através de nossa vida e na vida de outras pessoas. Porque é isso que Deus tem para nós. Deus, ele conta comigo e com você para que a gente possa alcançar pessoas, para que a gente possa fazer coisas extraordinárias na vida de pessoas. E aí a gente precisa entender, minha fé está operante ou inoperante? Isso nem está aqui, mas eu estou falando para você. E isso também serve para mim. A minha fé está operante, está alcançando e restaurando pessoas, ou minha fé está inoperante, onde eu estou sendo somente alguém que fala e não faz nada? Não existe um resultado. Amém? Como o agricultor que cava e joga a semente para trás. Aí depois ele fica assim, cadê o fruto? Não tem fruto, você não está plantando. Amém, amados? Por quê? Porque o fruto, a semente, ele tem que ter nutrientes, tem que ter água, tem que ter um bom solo. Se você pensar em semente, você vai pensar solo no coração. A Bíblia fala que o seu coração é um solo. A semente é a palavra. Se o seu solo estiver adubado e você está plantando a semente da palavra, ela vai frutificar. Amém? Agora, se plantar a semente no espinho, plantar a semente no caminho onde as pessoas pisam, plantar a semente, a parábola do semeador, é o que Jesus está falando, ó. Se você tiver o cuidado de plantar no lugar certo, vai frutificar. Agora, plantou na pedra, no solo rochoso, o sol vem e mata a semente. Plantou entre os espinhos, o espinho cresce e mata a semente. Plantou no caminho, as pessoas pisoteiam e matam a semente. Amém, amados? Glória a Deus. Então a gente não vai deixar o nosso corpo dominar a nossa vida. Amém. O meu desejo carnal. Porque, irmão, não pensa que o pastor está aqui, que o pastor é santo, não. Vocês acham que o pastor não tem vontade de ficar dormindo até as horas? Hein? Fala aí. Vocês acham que o pastor também não tem vontade de... hoje eu não estou afim, não. Hoje eu não vou atender ninguém. Tem vontade, irmão. Mas eu posso fazer isso? Posso, só não devo. Então, o meu corpo e minha alma não me dominam. Por isso que eu estou sempre disponível para fazer a obra de Deus, seja com você ou com outras pessoas. E aí você tem se colocado na posição de disponível para fazer a obra de Deus? Você pode fazer de várias maneiras. Ligando para o irmão, perguntando como é que ele está. Dando atenção para o irmão. Ofertando na vida dele. Seja lá de qual maneira. Você pode de várias formas, na multiforme sabedoria de Deus. E aí eu ainda acrescento multiforme graça e sabedoria de Deus. Se você estiver conectado com Ele, Ele vai te dar o coração das pessoas. Amém. E aí você vai ser uma ferramenta de transformação. Irmãos, é muito bom quando você vê, e eu entendo aquele versículo, tu verás o fruto do seu penoso trabalho e se alegrarás. Como é bom você olhar para uma pessoa e falar assim, rapaz, eu falei da palavra para aquela pessoa e hoje em dia essa pessoa é um sucesso. Graças a Deus, eu nunca conheci alguém que conseguiu edificar algo na vida de alguém e depois olhou essa pessoa grande e falou assim, nossa, está grande, não sei por que está grande. Não, amado. As pessoas, o ministério é isso, a gente promover pessoas. E aí quando a gente vê o nosso irmão em evidência, a gente se alegra, irmão, porque existe uma unção na sua vida que fez aquela semente brotar. Amém? Diga aí, vou derramar sobre você. Eita glória. Quem é do Alumni aí, ó, vai ter uma série de ministrações aí na Escola Bíblica Verbo da Vida. A galera dessa igreja aí, ó, a malta poderosa, vai levar uma palavra lá. Já estou só pegando as datas, que eu quero participar de todos, assistir tudo, que eu sei que vai ser bom demais, amém? Vai ter em espanhol também, será? Efésios 3,16. Para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior.
João 4, versículo 20. Nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E aí, como é que o homem ia adorar Deus em espírito se ele estava desconectado? Amém, amado? E Jesus falou, a hora vem, e é agora. Chegou a hora. Em que os verdadeiros adoradores, eu e você, adoraremos ao Pai em espírito, comunicação com Deus. Amém? Através do Espírito recebemos salvação. 1 Pedro 1, 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Tiago 1, 18. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Romanos 8, 14. Esse aí vocês sabem de cor. Romanos 8, 14. Quem vai se... Já botou lá, ó. Aí todo mundo vai querer falar. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, antes o homem tinha um espírito de escravidão, baseado na lei. Aí com Cristo o que aconteceu? Liberdade. Então você não precisa mais ficar atemorizado. Já acabei com essa coisa do temor, da maldição da lei. Não precisa ficar com medo disso. Por quê? Porque agora a condição é outra. É você ligado com Deus, é para cima que se vai, meu filho. Não precisa ficar com medo, não. É isso que está sendo falado aqui em Romanos 8, 14. Amém? Ô, glória. E a alma? Intelecto e emoções. Somente a palavra é que pode dividir e dar discernimento entre os dois, saber o que é e o que não é. A palavra, por isso que a gente tem que conhecer a palavra. Que aí vem o irmão e fala assim, eita, lá baixou, ixi, dá aquela rodada assim, eita. Falando, irmão, conta um caso aqui, fato venéreo, como diz o comediante lá do Brasil. É um fato, um amigo nosso, que hoje ele é pastor, ele estava numa igreja, e aí tinha um homem que a igreja lotava por causa desse homem, ele ficava, Shuk Naragaio. Shuk Naragaio. Aí entrou um casal de irmãos muito bonitos, os dois, entraram junto com esse amigo meu, o Wellington, o pastor Wellington, aí entraram nessa igreja. Vamos lá na igreja, tem um irmão do Shuk Naragaio, lá eles foram lá. Esse Wellington é gaiato, e ele adora esses negócios que ele gosta de ir lá e se diverte, ele é muito engraçado. E aí, chega lá na igreja, o homem, Shuk Naragaio, não sei o quê, eis que veja aí, ó, eis que eu te vi. Ele falou exatamente dessa maneira. Eis que eu te vi adentrando por estas portas, Shuk Naragaio, com uma rosa na boca. Aí o Wellington já começou a rir. Ui, com a rosa na boca. Aí ele não se aguentou e falou assim, ó, eis que vejo um casamento entre vocês dois. Aí o Wellington, não, viu não, irmão. Aí o homem virou para ele e falou assim, não vê? Você está dizendo que eu não sou um homem de Deus? Que eu não estou falando da parte de Deus? Ele falou, rapaz, você não está não. Você vai me desculpar. Aí ele, por que você não está vendo? Porque você está vendo casamento entre dois irmãos? E nós estamos sujeitos a isso, amados. Porque essas loucuras vão estar dentro da igreja. Se você não estiver cheio da palavra, vai vir um Shuk Naragaio e profetizar que você vai voar. Sobe naquele prédio e pula, que os anjos te seguram. Aí tu vai lá e pula. Aí quando estiver chegando perto do chão, você joga a palavra poderosa. Shuk Naragaio, vê se voa. Amém, amados? Então você tem que saber a palavra para que quando vier uma cilada dessa, ela vai discernir se é alma ou é espírito. O que é? Amém. Quando vier algo dentro de você, você também vai discernir pela palavra. É alma ou é espírito? Porque qual dos dois estão fora de você? Nem alma nem espírito. Os dois estão dentro. Só a palavra vai te dizer se aquilo é alma, se aquilo é espírito. Amém, amados?
Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, de 2 lâminas, a espada dos gladiadores. E penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Amém. O corpo, casa terrestre, 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de vós. 2 Coríntios 5:1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então, está dizendo que o corpo, ele se deteriora. Amém? E aí a gente tem que entender que a casa terrestre, tem umas que são maiores, outras são menores. Mas elas se deterioram. Só que vai haver um dia, aleluia. E eu creio nesse dia, irmãos. Isso aí é revelação minha. Versão Guilherme, nova linguagem de hoje. Eu creio, amados, que quando a gente for arrebatado ou transformado, como a gordura é consequência do pecado, vai estar todo mundo magrinho lá em cima. Eita, agora. Uma vez eu falei isso com o professor de escatologia, rapaz, o bicho quase pirou. Ele, o quê? Eu falei, vai falar que não é ele. Rapaz, agora tu me pegou. Eu falei, Ele, rapaz, pior que eu não tenho nem base escatológica, nem teológica para discutir contigo. Eu falei, então, irmão. Gálatas 5:17. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Então, o espírito, ele vai estar contra a carne. E a carne contra o espírito. É ou não é assim? Se ele disser assim, ó, rapaz, eu vou ler aquele livro ali, ó. Na hora vai vir aquele negócio. Não, lê não, rapaz, dá uma descansada. Não, mas eu vou ler. Irmão, se é algo que vai gerar crescimento na sua vida, se você não fizer força, você não faz. Vai ler algo que vai edificar a sua vida. Começa a dar sono, dá fome, dá sede, dá tudo. Dá vontade de ir no banheiro, dá isso, dá aquilo. O irmão toca, não sei quem liga, não sei... Parente que você não vê há não sei quantos anos, até liga, até o parente liga. Rapaz, nasce bebê, acontece tudo. Só para tu não fazer aquilo. Tu fica, rapaz, como é que pode um negócio desse? É ou não é assim? Ó, quer ver? Instantâneo. Você fala assim, ó. Lá em casa tem 2 momentos. Um é esse. Prim! Opa! Alô? Fala comigo. E o outro é assim, ó. Botou a comida no prato. Prim! Pai, tem alguma câmera lá em casa. Não é possível. É exatamente. E não adianta falar que eu como em horário certo, que a pessoa só liga que horário. Não, eu como às vezes 1, às vezes meio-dia, às vezes 2. Depende da correria. Tem dia que eu vou comer em horário diferente. Mas é só eu sentar. A Tânia fala, rapaz, só eu sentar para comer, o telefone toca. Mas é engraçado. Amém, amados? E outra coisa é para orar. Quer ver o melhor remédio para insônia? Vai ler a Bíblia deitado, você vê, na cama. Ou sentado. Quando você olhar assim, ó. E criou Deus. Pum, já foi. Começou, já dá logo aquele... Rapaz, dá nem com sono. Se deixar, dorme em pé. Por quê? Porque o corpo, ele quer ter o domínio. A carne, ele quer ter o domínio. E aí o espírito é que tem que ter o domínio. Amém, amados? E aí, aproveitando esse ensejo aí, o que é aquela coisa que incomoda a gente quando a gente vai fazer alguma coisa? Ai, rapaz, senti um incômodo aqui. O que é isso? Não é testemunho interior. Vamos lá. Você vai fazer alguma coisa assim. Aí as pessoas dizem assim, ó, o Espírito Santo me incomodou para não fazer. Não é? Quantos já disseram isso? Eu já falei isso, amados. Mas não é o caráter de Cristo em nós, forjado em nós. O caráter de Cristo é que nos fala que aquilo ali é errado. Que o seu coração está cheio da palavra de Deus. Amém. E aí você tem o caráter de Cristo forjado em você. Amém, amados? Amém. Pronto, você já aprendeu. O Espírito Santo, se o Espírito Santo te incomoda, irmão,
Tá ruim pro teu lado, hein? Ô, glória. Salvação. 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava com Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não o conheceu, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? E aí você vê que, a respeito da salvação, você foi transformado. O Espírito é transformado. Amém, amado? Antes era um espírito vazio, era só uma alma vivente, era um espírito vazio, e aí quando o Espírito de Deus vem habitar em nós, nós fomos transformados e o nosso espírito retorna à ligação da eternidade. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Colossenses 2,14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Amém. Quem fez isso? Amém. Jesus. Amém, amados? Amém. Então nós entendemos que o nosso espírito recebe salvação. Amém. O nosso espírito recebe comunicação vinda de Deus. Por isso que é muito importante a gente estar fortalecendo o espírito e enfraquecendo a carne. Como? Obediência. Para isso a gente faz jejum. Amém? Para isso a gente lê a palavra. Para isso a gente luta contra aquilo que nos força a não ter comunhão com Deus. A gente vê, assiste uma boa ministração. Ixi, desliguei o negócio sem querer. Tem tanta gente, tem tanta ministração boa aqui. Pastor Alan pregou uma palavra esses dias muito boa. Eu ministrei uma palavra quando eu falei a respeito do ajuste. Eu falei depois no outro domingo, que até indiquei para muita gente aqui assistir. Quem assistiu? Esqueceram, né? Estou sabendo. Então, muita palavra boa que vocês poderiam estar se edificando, mas eu tenho certeza que alguns passaram muito tempo em YouTube, rede social. Isso não está edificando a nossa vida, amado. Não está. Amém? Eu estava conversando, acho que foi hoje com o André. Aí o André falou assim: pastor, tu soube? A Manu despistou, não sei o que. Aí eu, soube não. Ele, oxe, na rede social, homem. Eu falei, rapaz, tá aí um negócio que eu não soube mesmo. Porque a rede social, às vezes até a Tânia fala comigo: amor, mandei um negócio lá, olha aí na rede social. Amém, amados? Porque a gente começa a ver aquilo ali, e quando você vai ver, você já está horas ali só vendo aquela rede social. É ou não é? Porque ela é feita para isso mesmo. Para te consumir naquele lugar. E teu corpo vai só gostando. Teu corpo vai só gostando. E aí a ciência diz que o homem, em 21 dias, ele se habitua com um novo hábito. Então, a gente pode fazer um exercício, fazer 21 dias de oração, 21 dias lendo a palavra de manhã e à noite, 21 dias fazendo um monte de coisa. 21 dias, irmão, aquilo faz parte de você. Se torna parte do seu comportamento. E aí a gente vai ficar mais uma vida inteira sem murmuração. Porque, irmão, se você for parar perto de alguém que vive reclamando de alguma coisa, é porque ela está longe da palavra. Porque a palavra, ela é o quê? Espírito e reclamação é o quê? É morte, irmão, é carne pura. Reclamação é carne, murmuração, é você colocar expectativa no ruim, isso tudo é carne. Porque a carne, ela não vê benefício de Deus. Ela vê a condição natural. A carne, ela não olha para o tamanho de Deus, ela vê o tamanho do problema.
Amém, amados? Amém. E aí talvez essa pessoa que está murmurando, a causa mais provável seja que ela, às vezes, pode ser um crente carnal, que não tem comunhão com Deus, apenas está tendo comunhão no clube igreja, chamada igreja. Porque, irmãos, o crente, ele tem uma luz e essa luz não tem como ficar apagada. Amém. Independente de chamado, se você é profeta, pastor, seja lá o que for, independente de chamado, o crente, ele é diferente. Amém. As pessoas olham e falam assim, você é diferente, você é diferente. Tem algo em você, você é diferente. Aí dentro da igreja, não, aquele irmão é diferente. Aquele irmão, você está com ele, está sempre para cima. Agora, ó céus, ó vida, pode contar que quem está musculoso aí é o bife da alcatra. Não é o espírito, amém, amados? Ô, glória! E aí eu queria chamar o Ministério de Música. E eu queria que o Luiz colocasse aí João 19, versículo 30. A gente vai finalizar com esse versículo. Amém, amados? Amém. Ô, glória, você está feliz? Amém. Então você aprendeu hoje a respeito de quê? De glória a Deus foi também. O que vocês aprenderam hoje? Muito engraçado. Que o homem tem 3 dimensões, amém? E aí, quando o Espírito Santo vem habitar em nós, ele manifesta o poder dele nas 3 dimensões. Para a terceira, que é a carne, ser afetada pela palavra, essa parte a gente tem que fazer força. Crê com o coração, confessou com a boca, recebe salvação, espírito recriado. E aí você começa a aprender da palavra, vem na igreja, você é um crente assíduo, você faz questão de aprender, você não deixa ninguém te distrair, você não deixa o irmão ficar te cutucando, te chamando a atenção, você não fica em telefone, você vai ouvir a palavra, prestar atenção. Porque, irmão, num detalhe a sua vida pode ser transformada. E aí o seu espírito, ele começa a receber informações de Deus, a sua alma começa a ser transformada, que é o que diz lá em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este, ou século, né, ou mundo, com esse comportamento atual, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para experimentar, você tem que estar onde? Em contato com a palavra para renovar a mente. E aí a alma, ela é transformada, o seu intelecto é transformado. E aí você não vai tomar o molde do mundo. Você vai ter o molde de Deus. É o que Paulo fala a respeito do caráter de Cristo forjado em você. Você vai ter o molde de Cristo, a plenitude de Cristo, o comportamento de Cristo. Aí você vai estar no meio de um povo, aí vão dizer assim, Amanda é uma pessoa lá do mundo. Aí vai falar assim, não, pastor, isso aí não, isso aí deixa essa pessoa para lá. E aí, o que você vai fazer? Não. Eu vou amar essa pessoa, porque, irmãos, jogar as pessoas fora é a maneira mais fácil de se viver. Amém? Mas nós não fomos chamados para jogar as pessoas fora. Então, imagina só, se fosse na época da lei, olhando o aspecto lei, você feria, era ferido. Jogou fora, o que Deus faria com você? Você acha que Deus faria isso? Claro que não. Então, se Deus não desistiu de você, o que você vai fazer? Amém. Tem tanta gente por aí, tanto irmão, tanto amigo, parente, irmãos. A gente tem que ser o mais amável possível com eles. Amém, queridos? E aí você, tenho certeza que você tem alguém que você lembra dessa pessoa. E aí o que você vai fazer hoje? Manda uma mensagem para ela. Você não se molda ao mundo, você faz a diferença. Independente se ela está aqui ou não, você vai mostrar para ela, não, mas eu estou aqui para você. Amém, amados? A
Bíblia fala que o amor, ele cobre multidão de pecados. Irmãos, é lindo demais, não é? Tem tanta coisa que a gente é afrontado, né? E o problema é que a carne, ela quer dizer assim, tá vendo? Fez isso contigo, faz também. Só que a palavra fala ao contrário. A palavra fala, fez isso contigo, faça diferente. Ame, trate bem, seja o melhor para essa pessoa. Faça o seu melhor. Bendito ao entrar, bendito ao sair. Principalmente, se você é crente, na hora de você estar trabalhando em algum lugar, eu vou sair agora, vou aloprar. Não, irmão. Você vai fazer o seu melhor trabalho. Vai ter a sua melhor vontade fazendo as coisas. Você vai fazer da sua melhor maneira, vai se dedicar muito mais, para que você seja bendito ao sair. Amém? João 19:30 diz, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amados, Jesus cumpriu todo o propósito dele. Cumpriu as profecias, cumpriu a lei, cumpriu o sacrifício, se entregou. E quando aquela folha de sopro toca a sua boca com vinagre, era a última coisa. Era a mesma folha que quando houve a Páscoa, eles molham no sangue do cordeiro e passam nos umbrais da porta. E ali há salvação. A morte não podia tocar naquela casa. E aí quando o vinagre, a maldição, toca em Cristo, toca no cordeiro, a maldição tocou o sangue. E aí a maldição se torna bênção. E aí ele fala, está tudo pago. A última maldição veio sobre mim, para que através de mim você fosse salvo. E aí Jesus morre e ressuscita. E hoje nós estamos aqui, amados, cumprindo um propósito poderoso. E essa nossa nova realidade vai impactar vidas, vai transformar, vai mudar a história. Você pode ficar de pé? Aleluia! Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque crescemos mais e mais em Ti, Pai. Obrigado, Pai, porque nós vamos desfrutar do Teu poder em operação através de nossas vidas, Pai. Tocando, mudando história, transformando o destino de pessoas. Obrigado, Pai, porque sobre a nossa vida não faltará palavra, não faltará unção, não faltará, Senhor, diligência, não faltará vontade, Pai. Nós vamos nos entregar de corpo, alma e espírito a servir a Ti, a cumprir o propósito que o Senhor tem. Obrigado por uma igreja saudável, Pai. Obrigado por cada filho desse lugar, Senhor. Obrigado porque eles vão andar em coisas extraordinárias e sobrenaturais. Obrigado porque o Teu poder tem restaurado vidas nesse lugar. O Teu poder tem manifestado mudança significativa na vida de pessoas. Obrigado por isso, Pai, pela Tua bondade e por crescimento em nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.